Olá, meus amigos, hoje Belém que eu quero. Um bate-papo que a gente tem falado um pouquinho aí sobre algumas situações e principalmente setores da nossa sociedade, logo pós-Olimpíadas agora, uma Olimpíadas diferenciada, mas pós-Olimpíadas convidei meu amigo aqui, Jean Ferreira, a gente falar um pouquinho sobre esporte, falar um pouquinho como a importância das políticas públicas para o esporte, como o esporte ajuda a modificar não só vidas, mas famílias inteiras, né, Jean? Obrigado pelo convite. É muito importante a gente estar podendo ter a oportunidade de falar um pouco sobre a questão do esporte, né, como processo de inclusão social. Como você sabe, eu também sou assistente social, trabalho nessa área há mais de 15 anos, como ex-atleta profissional, hoje atuando com a equipe de alto rendimento. Jean, qual é a importância do esporte para a vida de uma criança, ali para um jovem, nesse processo formativo dele, não só como ser humano, biológico, mas a questão da cidadania também? A gente hoje tem um processo muito diferenciado, né? Hoje a gente percebe que o esporte ele é um instrumento de inclusão social, de resgate desses valores familiares que nós tivemos no princípio, estão muito banalizados. A gente percebe que a internet, as redes sociais estão chegando muito mais cedo às crianças. E isso está fazendo com que eles percam o interesse na prática do esporte. E com isso, a educação acaba se fragilizando em certo momento pela perda da integralidade. A gente não tem mais as escolas que veem a educação atrelada ao esporte diretamente. Um ponto significativo nesse processo de formação desses atletas e dos próprios novos cidadãos. Uma das coisas que a gente tem visto ali, e teve agora acho que a primeira medalha olímpica do Brasil esse ano foi de um judoca, que ele vem fruto de um movimento social, de um projeto social. Como tu vê, e tua experiência e vivência em outros países também, políticas públicas voltadas para o esporte. Como uma política pública pode mudar uma realidade social através do esporte? Eu estou finalizando meu mestrado na área da educação e a gente cita muito a questão desse antagonismo que existe no processo de formação. Então, você avalia um pouco a questão de partido, a gente avalia a estrutura. Existem países como Cuba, a criança ela já inicia, nos seus primeiros anos de escola, já inicia a sua avaliação por aptidão física e técnica. Então, o garoto ele tem educação já atrelada à formação. Isso faz com que eles consigam, desde o início, já desmembrar os atletas que têm aptidão para determinadas modalidades. E esse atleta ele vai criar um lastro, inicialmente, no mínimo de 18 anos até iniciar a participação de alto rendimento. Coisa que no Brasil a gente não tem. A gente vê um reflexo disso, pouco número de medalhas, a gente tem uma expectativa muito grande esse ano. A gente frustrou, teoricamente, em algumas situações, porque a medalha de ouro não vem. Não é só a formação técnica, é mentalidade. A gente precisa ter os atletas sendo formados mais cedo, precocemente, ter um grupo de profissionais capacitados para isso. Então, hoje em dia, a gente vê, não só no futebol, as modalidades coletivas, modalidades específicas, a gente tem muita dificuldade de valorização do profissional nosso, no Brasil. Então, esses são um dos reflexos que fazem com que a gente tenha uma formação mais paliativa, mínima, perto das outras equipes dos outros países. Dentro do que tu vivencia o esporte, o que tu poderia dizer que seria um sonho para Belém em relação às práticas esportivas, em relação ao desenvolvimento do esporte como um todo, que pode ser feito aqui e ainda está muito quieto? Eu diria que a gente deveria ter governantes, né? Pessoas que estão vinculadas diretamente a se integralizando e buscando criar um movimento. Ele deixa um legado. O legado no esporte ele não tem a ver com título, ele tem a ver com estrutura. Nós temos, por exemplo, o local do Mangueirinho lá, que nós temos um estacionamento gigante, uma área externa maior ainda para o outro lado, que ela não é absorvida. A gente hoje usufrui de um espaço do Seju, que ficou pelo movimento das Olimpíadas e ficou só perto dos 4 campos. Então a gente aqui tem condição de criar um complexo olímpico para que a gente possa criar a estrutura das modalidades específicas, pegar as federações, colocar as federações, onde todas as federações conterem o mesmo espaço. E dentro do espaço físico, você conseguir abrir o espaço. O projeto olímpico e o projeto educacional, ele não gira, acabou de citar aí, a nossa primeira medalha veio de uma parte de um projeto social. Então a aptidão física, cognitiva, ela não ela é algo explorado, a gente precisa trabalhar pela falta de estrutura. E uma estrutura que vai apenas
se você criar um espaço físico para poder dar uma específica modalidade. E dentro desse espaço você oferta um lanche, um almoço, você vai poder ter o aluno lá dentro. Tiver sendo mais ambicioso, criar uma escola pública dentro desse espaço para que essa criança lá entre, eu garanto a oportunidade de estudo. As refeições, fazer o treinamento e sair à noite, Belém se torna uma das capitais pioneiras nesse processo. Nosso quadro é a Belém que eu quero. E o Jean Ferreira, qual é a Belém que quer para o esporte? Oportunidade, voltado diretamente às situações que a gente percebe de fragilidade social, de índice de envelhecimento. A gente vê hoje venezuelanos, né, chegando no nosso estado, no nosso município, e a gente não criando nenhuma estrutura para que a gente pudesse dar o mínimo de oportunidade. Quando eu falo isso, quando eu falo somente como um paraense, não falo somente como educador, pode dar muito mais as pessoas que novas que possam chegar aqui e trazer oportunidade de não se executar, mas que a gente possa discutir sobre isso, viabilizar ações que a gente possa estar trazendo e principalmente para as pessoas que não têm essa oportunidade. Bacana, esse é o nosso bate-papo de hoje da Belém que eu quero. Educador físico, nosso assistente social, Jean Ferreira, que trouxe muitas ideias aí, muitos insights, e a gente vai estar trabalhando junto aí, ajudar Belém a ser de fato essa Belém que o Jean quer no esporte, que o Dr. Hélio quis na saúde, que o Júnior quer na cultura e muitos mais querem, conforme a gente for conversando aqui nesse bate-papo aberto, muitas ideias, principalmente propostas de mudança para a gente construir Belém juntos. Valeu e até a próxima.